Olá, tudo bem? Aqui é a Andréia Nunes e para quem não me conhece, né? Porque muitas pessoas já me conhecem e já me associam com cristais. Então eu já tenho até uma frase, né? Que é livre com cristais. Essa é a mensagem que eu quero deixar para quem está me assistindo aí pela primeira vez. E para quem já me acompanha e sabe que a gente promove esse sentimento, esse legado, que é o de conquistar a liberdade, né? A liberdade com cristais. Esse vídeo é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a assistir, porque ele, na verdade, ele foi feito um pedaço aqui, onde o som está mais audível, onde eu posso falar um pouco mais didaticamente sobre a pedra, ao ar livre. Vocês vão entender por que eu estou fazendo uma parte desse filme com o Duque, e até porque ele foi o meu experimento com essa pedra. Então eu tenho também, ao final, um pouquinho da transformação do Duque com essa pedra. Então, começando. Hoje nós vamos falar sobre jaspe leopardo, ou leopardita. Essa aqui, normalmente, vocês vão encontrar ela com o nome de leopardita. E essa aqui, com o de jaspe leopardo, né? Mas é a mesma pedra, tá? Nesse caso aqui é a mesma pedra. Cristal, gente, ele existe em lotes, né? Então um pedaço dele às vezes é de um jeito, um pedaço é de outro. Por isso eu mostro as duas, porque as duas possibilidades, não tem outra. Ou ele é assim, ou ele é assim, e não existe outra possibilidade, né? Mas ele parece uma obra-prima. E esse cristal, ele tem uma das propriedades e características que mais me chamou a atenção quando eu tive contato com esses cristais, foi ele ameniza a tendência de pessoas que caçam desnecessariamente e que não tem assim uma relação de respeito com a natureza, né? Então ele resgata isso na pessoa. E na época, essa pedra nunca, aliás, pedra nenhuma chega na sua mão por acaso. Essa pedra não chegou na minha mão por acaso, porque o Duque está comigo há 5 anos. E teve uma época, lá pelos 3 aninhos de idade, ele me puxava demais. Eu não tinha controle, ele cresceu, ele ficou enorme e ele puxava. Então eu não estava tendo prazer nas nossas caminhadas, nos nossos passeios. E isso estava me deixando triste. E um dia eu pedi muito, sabe? Eu falei, puxa vida, eu queria tanto que esses passeios fossem mais prazerosos, que a gente pudesse se descontrair um pouco mais. E fui buscar uma outra pedra, quando lá estava ela e me chamou a atenção. Quando eu vi que ela atenua esse sentimento de maltrato com animais, é óbvio que eu não maltrato, mas o que eu desejava era encontrar uma forma de a gente se divertir um pouco mais, né, nos nossos passeios. Então eu comecei a usar essas pedras aqui. Usava essa aqui no bolso do short, no meu caso, quando eu ia caminhar com ele, e eu deixava uma outra na bolsinha quando ele ia para o resort, que às vezes ele vai para o resort para eu poder trabalhar, viajar ou coisas do gênero. O que aconteceu é que, além de eu contar essa história na segunda parte do vídeo, eu conheci uma pessoa que é um adestrador, que me ajudou, que me orientou, e vocês vão ver a transformação. Eu não soltava o Duque, eu era tensa, eu era dura, eu não largava ele da guia de jeito nenhum. E aí vocês vão ver a transformação que essa pedra provocou. Essa é a forma que eu utilizei a pedra. Eu usei no meu bolso do short para caminhar com o meu animal. Mas se você vai usar para um princípio curativo, que ela dilui cálculos renais, cálculos biliares, ela faz expelir. Então você vai preparar água de jaspe leopardo daquele jeito que eu sempre ensino. Pega a pedra, limpa, energiza, depois compre água mineral, coloque em uma garrafa, coloque o cristal, deixe por 12 horas aproximadamente ao ar livre,
Depois essa água está energizada, vira água mãe e você não deixa zerar, você vai só complementando. E ali você vai bebendo e os cálculos vão se diluir, se é o seu caso. Também é um cristal que alivia a culpa na psique, né? Ela tem essa possibilidade de também atua na depressão e também, por quê, gente? Porque olha só, nós somos natureza. Na meditação, o jaspe leopardo, ele promove em você uma intimidade maior com a natureza. Você contempla a natureza, isso te dá um estado de paz, isso te tira da depressão. Então ela também combate a depressão por esse motivo. Mas eu achei assim, show de bola ela trabalhar a culpa. E um outro experimento que eu fiz da minha cabeça é o seguinte, quando a pedra chega na minha mão, eu testo ela um dia em cada chakra. Um dia no chakra básico, no outro dia no chakra umbilical e por aí vai. E eu vou testando ela em todos os chakras para ver o que eu percebo. Quando a energia começa a não ficar tão harmônica, eu sinto que não é mais para subir com ela. Então ela fica harmônica do umbigo para baixo, tá? Eu utilizei no umbilical, foi joia, foi maravilhoso, porque eu pude perceber, assim, sabe aquela coisa, o tenque? Ela é fantástica para combater o tenque. Você sai do tenque e faz, né? E isso foi o que eu observei. Eu vim adiando uma determinada, sei lá, uma coisa chata que eu tinha que fazer. E no dia que eu testei ela, eu fiz. E isso não é coincidência. Isso é um trabalho do jaspe leopardo. Então, agora vocês vão passar para a segunda parte do vídeo, que é eu com o Duque no parque, e depois para a terceira parte do vídeo, que é a transformação. Um animal livre e feliz. Eu espero que eu tenha colaborado. Aqui mais um close dessas obras-primas da natureza. Ela é encontrada na Austrália, África do Sul, México. E os índios, né, um pouquinho de mito, os índios achavam que essa pedra, a crosta terrestre, ela era composta de jaspe leopardo. E que isso promoveria a harmonia da humanidade. Não é lindo? Eu acho fofo. Mas, quem dera, né? Tomara que eles tenham razão. Eu acredito muito que a natureza é a mãe da sabedoria. Então a gente agora vai para a segunda parte do vídeo. Até lá! Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Duquinho, a gente está passeando num parque lindo. O Duque, ele gosta muito de apreciar a natureza, ele gosta muito de caminhar, ele não está acostumado a ficar parado para filmar. Mas hoje eu já pedi para ele colaborar comigo, porque a gente vai falar de um cristal que tem a ver com animal, por isso é que eu tô aqui com o Duque, né? A gente vai falar do jaspe leopardo ou leopardita. É a mesma pedra, né? E esse cristal é um cristal muito interessante. Senta, Duque, senta. Senta, querido. Esse é um cristal muito interessante porque ele é um cristal que você deve presentear pessoas que gostam de caçar, pessoas que gostam, assim, caçar desnecessariamente, pessoas que gostam de maltratar animais ou que não têm paciência, ou pessoas que trabalham com animais. Você pode presentear com essa pedra, porque ela é uma pedra que ajuda no trato com animais. E eu tenho uma história do Duque, a dele é uma leopardita, essa aqui, ó. E a jaspe leopardo é essa aqui, tá vendo? Ela é um pouco diferente, mas é a mesma pedra. Elas são belíssimas, parece até uma obra de arte, né? E também E aí a história é a seguinte, eu conheci essa pedra e falei, vou fazer o teste com o Duque, porque a gente caminhava e eu não tinha, assim, nem sempre muito prazer, porque ele me estressava às vezes, me puxando demais e fazendo... a gente estava se desentendendo, eu diria, né?
E aí eu comecei a testar o jaspe leopardo. Eu falei, vou testar o jaspe leopardo para ver se melhora, né, isso. E a primeira coisa que eu tive foi falar para ele o roteiro que a gente ia fazer. Então ele parou de me puxar para um lado quando eu ia para o outro. Então eu falava, olha, nós vamos ao parque. E aí ele já sabia, não tinha problema. Agora nós vamos na pet shop, que é para o outro lado. E aí ele não me puxava mais para o parque como antigamente. Isso não parece não, mas todo dia, você tá assim, saiu na rua, não está conseguindo conduzir bem o seu animal, isso pode tirar o prazer da caminhada, né? E é tão gostoso a gente cuidar do nosso animal, a gente ter a presença dele de uma forma harmônica, é maravilhoso. Eu adoro a companhia do Duque. Mas eu pedi que ele ficasse aqui com a gente, ele usa também, ó, o cristalzinho dele está aqui. Ele usa um pingente de ametista, do que está muito familiarizado com cristais. Então, olha, alivia a culpa, ajuda no trato com animais, ela é linda e maravilhosa. Quem tem animal faz a experiência. Usa um jaspe leopardo e é fácil de achar, mas se você tiver alguma dificuldade, lá na loja tem à disposição de vocês www.andreanunescristais.com.br. E aí a gente vai ficando por aqui, Duque, você vai dar um tchau? Ele tá louco para passear. Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.